Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 60, dia 19 de setembro de 2023. O custo de seguir a Jesus Cristo. Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57 a 62. A passagem da Escritura que acabamos de ler é muito notável. Contém 3 frases curtas de solenidade peculiar, dirigidas por nosso Senhor Jesus Cristo a 3 pessoas diferentes. Não sabemos nada sobre os nomes dessas pessoas. Não sabemos nada do efeito que as palavras de nosso Senhor produziram sobre eles. Mas não precisamos duvidar de que cada um foi abordado da maneira que seu caráter exigia. E podemos ter certeza de que a passagem se destina especialmente a promover a autoindagação. A primeira dessas palavras foi dirigida a alguém que se ofereceu para ser discípulo incondicionalmente e por vontade própria. Senhor, disse este homem, eu te seguirei aonde quer que você vá. Essa oferta parecia boa. Foi um passo à frente de muitos. Milhares de pessoas ouviram os sermões de Nosso Senhor que nunca pensaram em dizer o que este homem disse. No entanto, aquele que fez esta oferta estava evidentemente falando sem pensar. Ele nunca havia considerado o que o discipulado significava. Ele nunca tinha calculado o custo. E, portanto, ele precisava da grave resposta de Jesus que sua oferta evocava. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele deve pesar bem o que ele estava levando na mão. Ele não deve supor que o serviço de Cristo foi todo prazer e navegação tranquila. Ele estava preparado para isso. Ele estava pronto para. Vamos aprender com as palavras de nosso Senhor nesta ocasião, que Ele quer que todos os que professam e se chamam cristãos sejam lembrados de que devem carregar a cruz. Eles devem contar em serem desprezados, afligidos e provados como seu mestre. Jesus não queria que nenhum homem se alistasse sob falsos pretextos. Ele teria claramente entendido que há uma batalha a ser travada, e uma corrida a ser disputada, e um trabalho a ser feito, e muitas coisas difíceis a serem suportadas, se nós propusermos a segui-lo. Salvação, ele está pronto para conceder, sem dinheiro e sem preço. Graças ao longo do caminho e glória no final, será dado a todo pecador que venha a ele. Mas ele não quer que ignoremos que teremos inimigos mortais, o mundo, a carne e o diabo, e que muitos nos odiarão, nos caluniarão e nos perseguirão se nos tornarmos seus discípulos. Ele não deseja nos desencorajar, mas deseja que conheçamos a verdade. Bem teria sido para a igreja se a advertência de nosso Senhor tivesse sido mais frequentemente ponderada. Muitos homens começam uma vida religiosa cheio de calor e zelo, mas aos poucos perde todo o seu primeiro amor e volta novamente para o mundo. Ele gostou do novo uniforme, do dinheiro, da recompensa e do nome de um soldado cristão, mas ele nunca considerou a vigilância, a guerra, as feridas e os conflitos que os soldados cristãos devem suportar.
Nunca nos esqueçamos desta lição. Não precisa nos deixar com medo de começar a servir a Cristo, mas deve nos fazer começar com cuidado, humildade e muita oração por graça. Se não estivermos prontos para participar das aflições de Cristo, nunca devemos esperar compartilhar sua glória. A segunda palavra das palavras de Nosso Senhor é dirigida a alguém a quem Jesus convidou a segui-lo. A resposta que ele recebeu foi muito notável. Senhor, disse o homem, permita-me ir primeiro enterrar meu pai? A coisa que ele pediu era em si inofensiva, mas o momento em que foi pedido, foi feito, era fora de época. Assunto de importância muito maior do que até mesmo o funeral de um pai exigiam a atenção imediata do homem. Sempre haveria muitas pessoas prontas e aptas para cuidar de um funeral. Mas havia naquele momento uma necessidade premente de obreiros para fazer a obra de Cristo no mundo. E, portanto, o pedido do homem arrancou de Nosso Senhor a resposta solene: deixe os mortos enterrarem seus mortos, mas você vai e prega o reino de Deus. Aprendamos com esse ditado a ter cuidado para não permitir que os deveres familiares e sociais interfiram em nosso dever para com Cristo. Funerais, casamentos, visitas de cortesias e coisas semelhantes inquestionavelmente não são pecaminosos em si. Mas quando eles têm permissão para absorver o tempo de um crente e mantê-lo afastado de qualquer dever cristão simples, eles se tornam uma armadilha para sua alma. Que as pessoas não convertidas do mundo permitam que esse tipo de coisa ocupe todo o seu tempo e pensamentos não é surpreendente? Eles não sabem nada superior e melhor e mais importante. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Mas os herdeiros da glória e os filhos do Rei dos Reis deveriam ser homens de um tipo diferente. Eles devem declarar claramente por sua conduta que o mundo vindouro é a grande realidade que preenche seus pensamentos. Eles não deveriam se envergonhar de deixar os homens verem que eles não têm tempo para se alegrar ou se lamentar, como outros que não têm esperança. A obra de seu mestre espera por eles, e a obra de seu mestre deve ter o lugar principal em seus corações. Eles são sacerdotes de Deus no mundo, e como sacerdotes antigos, seu luto deve ser mantido cuidadosamente dentro dos limites. Levítico 21:1. Não deve ser permitido correr em excesso. A terceira das palavras de Nosso Senhor nesta passagem foi dirigida a alguém que se ofereceu para segui-lo, mas estragou a graça de sua oferta, interpondo um pedido. Senhor, disse ele, vou segui-lo, mas primeiro deixe-me voltar e dizer adeus à minha família. A resposta que recebeu mostra claramente que o coração do homem ainda não estava completamente engajado no serviço de Cristo e que, portanto, ele era incapaz de ser discípulo. Disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aprendamos com esse ditado que é impossível servir a Cristo com o coração dividido. Se estamos olhando para trás para qualquer coisa neste mundo, então não estamos aptos para ser discípulos. Aqueles que olham para trás como a mulher de Ló querem voltar. Jesus não compartilhará seu trono com ninguém. Não com nossos parentes mais queridos. Ele deve ter todo o nosso coração ou nenhum. Sem dúvida, devemos honrar pai e mãe e amar todos ao nosso redor. Mas quando o amor a Cristo e o amor aos parentes entram em colisão, Cristo deve ter a preferência. Devemos estar prontos, como Abraão, se for necessário, para deixar nossos parentes pelo amor de Cristo. Devemos estar preparados em caso de necessidade, como Moisés, virar as costas mesmo para aqueles que nos criaram. Se Deus nos chama, é o caminho do dever, é claro. Tal conduta decidida
pode acarretar grandes provações para nossas afeições. Pode esmagar nossos corações, contrariar as opiniões daqueles que amamos. Mas tal conduta, às vezes, pode ser positivamente necessária para a nossa salvação, e sem ela, quando se torna necessário, somos impróprios para o reino de Deus. O bom soldado não permitirá que o seu coração se envolva demais com sua casa. Se ele diariamente dá lugar às queixas não masculinas sobre aqueles que ele deixou para trás, então ele nunca estará apto para uma batalha. Seus deveres atuais, vigiar, marchar, lutar, devem ocupar o lugar principal em seus pensamentos. Assim deve ser com todos os que querem servir a Cristo. Eles devem tomar cuidado com a brandura que estraga seu caráter como cristãos. Eles devem suportar a dureza como bons soldados de Jesus Cristo. Deixemos toda a passagem com muitas buscas de coração. Os tempos, sem dúvida, mudaram muito desde que nosso Senhor falou estas palavras. Não são muitos os chamados a fazer sacrifícios tão reais por causa de Cristo como quando Cristo estava na terra. Mas o coração do homem nunca muda. As dificuldades da salvação ainda são muito grandes. A atmosfera do mundo ainda é muito desfavorável à religião espiritual. Ainda há necessidade de uma decisão completa, inabalável e sincera se quisermos alcançar o céu. Procuremos nada menos do que essa firmeza de decisão. Sejamos dispostos a fazer qualquer coisa, sofrer qualquer coisa e desistir de tudo por amor a Cristo. Pode nos custar algo por alguns anos, mas grande será a nossa recompensa na eternidade. Amém e amém. Tem continuação. Senhor, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Estamos aqui nessa terra para te louvar, te adorar, bendizer e fazer a tua vontade, Senhor. Pai, eis-me aqui, usa-me a mim, faça de mim a tua vontade, que o teu nome cresça e o meu diminua cada dia mais. É o que eu lhe rogo, lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém e amém.